Boa noite, graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar a palavra de Deus, estar em comunhão com vocês. Então, eu sou conhecido pastor Junão, meu nome verdadeiro é Valdenir Júnior, e quando eu fui para a igreja, já tinha o Júnior e o Juninho. Então, quando eu cheguei, acabei sendo o Junão, e isso já não tem mais volta. Então, se você me chamar de Valdenir, eu nem vou atender, porque acho que eu não me lembro mais do meu nome. Então, ficou Junão, e para mim já é uma identificação. Então, eu sou pastor hoje, eu e o pastor Juscelio, nós estávamos juntos, eu era pastor na área de ensino, Juscelio era meu auxiliar, e na igreja, segunda igreja batista de Curitiba, ali eu trabalhava com ensino, discipulado, libertação. E fiquei 16 anos ali, e agora eu e minha família estamos na igreja Batista Betel, em Curitiba. Então, atuo nessa área como pastor auxiliar, na área de ensino, discipulado e libertação. E eu quero, nesse momento, estar orando mais uma vez, e depois nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite, Pai. Nós temos o privilégio de poder estar reunidos na Tua casa, como família, como povo Teu, Pai. E o privilégio de ter a Tua presença no nosso meio. Pai, nós clamamos, invocamos o Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele tenha plena liberdade de sondar mentes e corações, visitar a Tua igreja, Pai, e que Tu faça a obra que Te apraz, a obra que vai glorificar o Teu nome, Senhor, através do nosso viver. Pai, completa aquilo que está começando a nossa vida, Pai. Repreenda no Teu poder todo intento maligno, Pai, que queira, Senhor, atrapalhar o culto, Pai. Esse culto aqui é para Ti, é Teu, enche esse lugar com a Tua glória. Traz salvação, cura, libertação e transformação de vida, Pai. Nós nos humilhamos da presença, declaramos nossa total dependência de Ti, Pai. Abrimos o nosso coração à Tua ministração e pedimos a Deus que a Tua palavra encontre um coração trabalhado, um coração que já foi preparado por Ti, para que nós possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome e que atraiam pessoas para Jesus Cristo. É assim que nós oramos e entregamos a nossa vida e esse culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero falar sobre os desafios de um milagre. Convido vocês a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. A palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando a gente fala em milagre, nós falamos de um ato soberano de Deus. É Ele o autor, é Ele o agente. Mas quando nós falamos em milagre, Deus também nos traz um desafio da parte que nos cabe. E muitas vezes nós oramos por uma intervenção de Deus diante de situações que são impossíveis aos nossos olhos.
Nós invocamos o nome do Senhor, dobramos nossos joelhos, choramos, dependendo da situação. Mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Nós clamamos pela intervenção e queremos que Deus faça tudo. Mas quando você olha na Bíblia, Deus muitas vezes clama ao seu povo para que eles tenham uma parte fundamental nisso. E através dessa história de Jesus e dos discípulos, nessa tempestade, nós vamos aprender alguns princípios importantes. Alguns desafios que Deus nos faz para que nós possamos experimentar, vivenciar o milagre. Então, quando nós paramos e refletimos sobre isso, nós temos que analisar a nossa vida e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso de um paradigma diferente. E que essa história bíblica, que essa palavra possa falar contigo, te exortar, te confortar, trazer a fé que o Deus do impossível está presente nesse lugar. E não há nada que Ele não possa fazer. Mas Ele está dizendo: você precisa também se mover em minha direção. Você precisa se juntar a mim. Então, o primeiro desafio que esse texto vai nos trazer é o desafio que Jesus faz, a disposição para orar. Esse texto ele é subsequente à multiplicação dos pães. Jesus e os discípulos atenderam aquela multidão, ministraram, curaram os enfermos, fizeram a multiplicação, aquela multidão, até organizar, até todo mundo se despedir. E aí, então, depois desse dia exaustivo, Jesus foi orar. E ali no texto diz que até altas horas Jesus esteve orando. No texto paralelo, que é João 6, vai dizer que Jesus orou até a terceira vigília. A primeira vigília era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília das 6 da manhã às 6 da manhã. A Bíblia fala em inúmeras vezes que Jesus passava a noite orando. Mas porque esse dia foi muito cansativo, Jesus orou apenas 9 horas. Das 6 da tarde às 3 da manhã, até às altas horas da madrugada. E Jesus nos mostra o privilégio da oração, de ter comunhão com o Pai. Jesus não orava quando o problema vinha. Jesus tinha comunhão constante com o Pai. E Ele estava preparado para as adversidades que viriam, porque Ele tinha comunhão. Muitas vezes nós não entendemos esse privilégio. Jesus rasgou o véu do templo e abriu esse lugar que era o Santo dos Santos. E hoje nós temos esse privilégio que nem os anjos têm, de entrar no trono de Deus através da oração. E por que ao acordar, nós temos o privilégio de poder acordar e estar já no trono de Deus, na sala do trono. Nós podemos voltar do trabalho, do estudo, estar à noite em casa e entrar na sala do trono para conversar com o Pai. E por que a gente abre mão desse privilégio? Como é que a gente quer ver um milagre se eu não tenho o prazer de estar na presença do Pai? Como é que eu quero ver um milagre se eu oro 10 minutos por dia? Jesus está nos mostrando que o cansaço não pode ser um impedimento para que nós estejamos na presença de Deus. Quantas pessoas hoje viram a madrugada, pousam na frente de um estádio para ver o seu ídolo cantar, talvez o show da Madonna. Quantas pessoas ficaram dias anteriores ali, aquilo para poder ficar lá na frente, mais perto, para tirar uma foto de perto. E nós temos esse privilégio de estar na presença de Deus, aquele que nos salvou, aquele que tem cuidado de nós, que tem dado toda a provisão, que tem um prazer de estar conosco. Mas muitas vezes nós não temos esse mesmo prazer de estar com Ele.
eu, em 2019, estive na Coreia do Sul. Passei 10 dias lá para ver aquele movimento que acontece lá já há tanto tempo. E fui ver a questão das células, dos pequenos grupos, como é que funcionava lá. E fiquei numa igreja batista, a Igreja Batista Central de Yonsei. E é uma igreja, o pastor titular é o pastor Yun, e a igreja tem 300 mil membros. Para você ter uma ideia, Foz do Iguaçu tem 240 mil habitantes. E lá no templo, havia atrás do púlpito uma pedra, escrito, obviamente, em coreano, que a gente não entendia nada. E a gente, então, pediu para que alguém da liderança pudesse nos falar sobre o que estava escrito naquela pedra. E ele falou, então, que ali tinha algumas regras para a liderança, o pastorado e a liderança da igreja. E falava exclusivamente sobre oração. O pastor Yun, o pastor titular, segundo as pessoas que conhecem ele, e também o próprio líder diaconal daquela igreja, disse que ele ora 10 a 12 horas por dia. Para ser pastor auxiliar naquela igreja, você tem que orar 6 horas por dia. Para fazer parte de qualquer liderança, o louvor, líder de célula, você tem que orar 3 horas por dia. Senão você não faz parte, você não pode servir na igreja quem ora menos de 3 horas por dia. Agora você entende porque aquela igreja tem 300 mil membros. As pessoas falaram que quando marcam um horário com esse pastor, o pastor titular, e quando ele chega no gabinete, ele diz, eu já sei o que você veio me falar. Deus já me revelou. E a direção para esse é isso, isso, isso. E às vezes tem dificuldade de escolher qual o emprego. Abriu 2 portas, qual será, Senhor? Será que eu vou ou se eu fico? É essa ou aquela? E Jesus então nos mostra esse privilégio que nós abrimos mão muitas vezes, por causa que nós temos outras prioridades. Essa é a verdade. Essa vida de oração, ela é uma antivisão do céu. Se nós vamos passar a eternidade com Deus, mas eu não tenho prazer em estar com Ele 30 minutos por dia, tem algo de errado na minha vida. Como é que eu quero passar a eternidade com alguém que eu converso 30 minutos e às vezes acho cansativo? Como é que eu vou passar a eternidade com alguém que quando tem uma vigília na igreja, não vem todo mundo que vem, o mesmo número que vem nos cultos muitas vezes? Hoje é vigília. Como é que nós vamos passar a eternidade? Como é que nós vamos vivenciar um milagre se nós não temos prazer naquele que é o autor do milagre? Jesus tinha esse privilégio, porque para ele era como matar a saudade do tempo da glória, porque ele esvaziou da sua glória para se tornar homem e vir até nós. E estar ali com o Pai todos os dias, independente do cansaço, da ministração que foi o dia, enfrentando aqueles fariseus que estavam sempre espetando ele. Mas ele estava lá orando, porque para ele era um prazer estar em comunhão com o Pai. Isso fortalecia ele. Então nós olhamos para a nossa vida e muitas vezes não entendemos por que nós estamos abatidos, por que nós estamos fracos, por que muitas vezes nós caímos, porque a nossa vida de oração não está de acordo com o padrão de Jesus, com o padrão que Ele estipulou para mim e para você. Nós queremos ser parecidos com Jesus, amém? Então nós precisamos orar mais. Ser parecido com Jesus não é
só repreender, profetizar, ressuscitar, curar, mas é também ter a alegria de estar na presença do Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos incomodar, dizendo: meu filho e minha filha, eu quero mais estar contigo. Eu quero mais ouvir a tua voz e quero que tu ouça a minha. Eu participei uma vez de um retiro de silêncio. E nós tínhamos que ficar num canto, parado, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Porque você não ouve a voz de Deus na correria do dia a dia. Você não ouve a voz de Deus em meio a uma multidão. E como é difícil parar, sentar, escolher um lugar longe de todo mundo, ninguém ficar do ladinho do outro para não conversar, e ficar lá: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Oração é diálogo. Eu falo com Deus e Ele fala comigo. Mas como é que a gente faz na oração? Nós vamos lá, falamos, pedimos, agradecemos, louvamos, adoramos, dizemos amém e vamos embora. E Deus está dizendo: espera aí, eu também quero falar contigo. Eu também quero dizer algumas coisas para ti. E às vezes a gente termina a oração, não ouve o que Deus quer falar e diz: parece que Deus não está me ouvindo. Não, você que não está ouvindo Ele. Nós é que não estamos ouvindo Ele. Uma vez eu fui preparar um estudo sobre vida devocional para aplicar na igreja. E eu estava ali já preparando, e no final ia fazer um desafio para que a igreja oferecesse o melhor tempo para Deus. Mas daí eu parei e pensei, Deus ministrou meu coração, né? Mas que tempo tu quer dar para mim? Tu não tem tempo. Não tem tempo não é porque a vida está corrida. Não tem tempo por causa que o tempo é de Deus. Eu não sou dono do tempo. Quem é dono do tempo é o Senhor. Então eu tenho que suplicar a Deus: Senhor, me ajuda a administrar o tempo que tu tem dado para mim. Não é o meu tempo. Às vezes a gente marca a reunião, eu marquei de estar aqui com antecedência, mas isso é um ato de fé, por causa que eu não tenho controle sobre o tempo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, não sei se daqui a uma hora eu vou estar vivo. Mas num ato de fé eu digo: Senhor, renova a tua misericórdia sobre a minha vida, para que tal dia eu possa estar lá em Londrina, em Cambará, porque eu não sou dono do tempo. O tempo que Deus concede para mim e para você é para que nós possamos investir em comunhão com Ele. Mas para isso nós temos que colocá-lo como prioridade. A Bíblia em 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles que têm o coração totalmente voltado para Ele. Totalmente voltado para Ele. Jesus está aqui no nosso meio, amém? Os olhos dele estão aqui, amém? O que Ele está vendo no meu e no teu coração nessa noite? Um coração totalmente voltado para Ele? Ele está no topo? Ele é a prioridade? Nós colocamos tantas coisas na frente de Deus e dizemos na nossa profissão de fé que Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Mas a gente não ora o suficiente. A gente não tem comunhão suficiente. E muitas vezes, então, a nossa profissão de fé, ela é mentirosa. E hoje Deus quer mudar isso na minha e na tua vida. O primeiro milagre é esse: disposição para orar. O milagre de abrir mão das tuas prioridades, para que Deus seja a tua prioridade e a minha prioridade. Ele está perguntando para mim e para você: você está disposto a isso? Talvez você não vá orar 10, 12 horas
como pastor lá da Coreia. Talvez não vá orar 9 horas como Jesus. Mas na vida tudo é uma construção. Começa com 9 minutos. Depois, quem sabe, 90. E quem sabe 9 horas. Dizendo: Deus, eu tenho prazer de estar na tua presença. Eu quero mais estar contigo. Jesus gastou ou investiu 9 horas na presença de Deus. Isso tem que ser um modelo para mim e para você. Se parecer mais com Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. O segundo desafio, Jesus também nos traz vencer as tempestades que se opõem a nós. Os discípulos já estavam indo para o outro lado do lago, como Jesus tinha orientado. E o texto fala que uma tempestade veio e assolou aquele barco, de tal modo que eles não conseguiam avançar. 12 homens remando, e aquele barco não conseguia ir adiante. E aqui também quero começar olhando para esse relato. Nem sempre, quando nós estamos obedecendo Jesus, quer dizer que não haverá tempestade. Esses discípulos, Jesus disse: vai lá para o outro lado, e me esperem que eu já chego lá. E eles pegaram o barco, entraram, e estavam indo para o outro lado, obedecendo Jesus, no centro da vontade de Deus. Mas a tempestade chegou até eles. O fato de nós sermos filhos e discípulos de Cristo não quer dizer que a tempestade não vem. Porque hoje muita teologia está sendo ensinada de que crente não passa por dificuldade. Eu e minha esposa, quando nós morávamos em Guarapuava, nós tínhamos uma diarista que foi na nossa casa. E daí a minha esposa foi aproveitar para falar de Jesus. E ela não queria ouvir falar. Porque ela disse: você vai me falar de Jesus, mas... Daí ela contou a história. Ela estava numa igreja onde o pastor pregava e dizia que aqueles que são de Cristo não passam por luta, não passam por dificuldade, tudo é sempre vitória. E daí ela, ok, entregou a vida para Jesus. Ela não conhecia aquilo que o pastor está pregando, é o que ela entende ser verdade. E aí um dia ela cuidava de uma senhora, e o marido dela era doente, tinha um problema mental. E ela trabalhava para cuidar, trazer o medicamento, cuidar do marido. E ela trabalhava na casa cuidando de uma senhora, e essa senhora tinha 2 filhos, e os filhos da senhora pediram, bateram na casa dela, entregaram um pote cheio de comprimidos, e disseram: esse aqui é um remédio que o médico mandou para a mãe, a gente não quer deixar lá com medo que ela vá usar e tomar de forma inadequada. A senhora pode guardar na sua casa? E ela: não, claro, com certeza. Ela estava na casa dela, um dia bate a polícia. E a polícia disse: a senhora, nós temos uma denúncia de que tem droga na sua casa. E ela disse: não, eu sou uma senhora simples, trabalhadora, nunca me envolvi com isso. Você pode entrar, disse para a polícia. E a polícia foi certeira, naquele pote era de êxtase, comprimidos que hoje se usam muitas vezes em rave, essas festas, porque ela dá uma energia lá. E essa mulher foi presa. E o marido dela, que era especial, teve que ser recolhido a um lar, e ela esteve presa. Daí conseguiram um advogado para provar a inocência dela, que ela foi enganada. Daí ela saiu, voltou para casa, daí sem emprego, o marido naquela dificuldade, e ela então veio o pastor, esse que pregava que o Filho de Deus vive no banquete, e levou para ela: tá passando necessidade, eu vim trazer uma cesta básica. A cesta básica era assim, aquele arroz, assim, tipo X, né? Tem o A, B, o C e o último, assim, já sabe, no final, aquele arroz com casca. Trouxe massa, macarrão, vários tipos, parafuso, espaguete, tudo misturado. Trouxe óleo usado.
e entregou para ela. E ela disse: é essa a prosperidade que você prega, pastor? Primeiro você disse que Jesus nunca deixaria eu passar por nenhuma dificuldade. Fui presa como traficante. E agora que eu estou com uma necessidade, o Senhor me traz esses restos. É isso a prosperidade? É este o melhor de Deus para a minha vida? E uma pessoa assim, ela não consegue mais acreditar que existe. Você vai falar de Jesus, ela vai dizer: ah tá, esse outro também, agora é mais um outro enganador. Como é difícil as pessoas que são enganadas, abusadas, você poder tratá-las, cuidá-las e apresentar o verdadeiro Deus. Porque elas não querem mais saber. De tanto engano que houve, elas não querem mais saber. E esses discípulos, então, passaram por essa dificuldade, essa tempestade que estava chegando. E agora Jesus, então, pega e vai andando sobre as águas para alcançá-los. Porque se ele fosse remando, ia devagar, ia demorar para chegar. Resolveu, Jesus não era sedentário, pegou e foi caminhando por cima das águas até os seus discípulos. Os discípulos olharam, viram alguém caminhando por sobre as águas e disseram: é um fantasma. Para caminhar sobre as águas não tem que ter peso. Quem não tem peso é fantasma, na cabeça deles. E eles gritaram de medo: Jesus, calma, sou eu. Então Jesus percebeu que essa tempestade tinha, sempre que os discípulos nos evangelhos iam pegar o barco para ir para outro, obedecendo Jesus nessa campanha que eles estavam de cura, libertação, evangelismo, proclamação do reino, vinha uma tempestade e Jesus percebeu que ali tinha algo espiritual. Jesus tinha curado, Jesus tinha alimentado, Jesus tinha pregado o reino. Aquilo era obra do inimigo, tentando atrasar. Mas Jesus desprezou as ondas, desprezou o vento, desprezou a tempestade. E chegou até os discípulos. E aqui tem uma lição para nós. Se Jesus quiser vir ao meu encontro e ao teu encontro, nada poderá impedir ele de chegar à minha vida e à tua vida. Amém? Isso é maravilhoso. O inimigo pode ter os seus poderes, pode ter as suas artimanhas, as suas armadilhas, mas nada pode frustrar os planos do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Se ele decidir vir ao meu encontro, se ele decidir vir ao teu encontro, nada pode impedir ele. E ele veio até os discípulos e chegou até eles. E então você percebe que Jesus saiu da comunhão com Deus. Isso é algo diretamente ligado. Jesus saiu de 9 horas de oração e desprezou a tempestade, as ondas, andou por cima da água. Muitas vezes nós não alcançamos o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, porque isso está intimamente ligado a uma vida de oração. Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouco milagre. Pouca oração, não acontece nada. Não adianta só orar na hora da dificuldade. Não adianta orar só na hora da tristeza. É preciso ter uma vida de oração para que a gente possa caminhar em vitória. Todos os dias se fortalecendo no Senhor. Todo dia tendo comunhão com Ele. Alegria nele. A Bíblia diz que Deus vai ter prazer. Vai se deleitar em nós. Vai achar graça em nós. E isso vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Porque quanto mais nós temos comunhão com Deus, mais nós desprezamos a força do inimigo. Não estamos dizendo que ele não existe, que a dificuldade não vem. Estou dizendo que ela não tem força para nos derrubar, porque a minha força é o Senhor. E nós temos que aprender isso. Essa comunhão com Deus está intimamente ligada à capacidade de reagir diante de dificuldade, da adversidade. Você tem absoluta certeza da vitória sobre as adversidades que vêm sobre a tua vida? Ou quando ela vem, você diz: mas será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir vencer? Não é uma palavra de discípulo de Deus, de Cristo.
Não é uma palavra de filho de Deus. Porque a vitória não é minha, é dele. A minha luta não é minha, é dele. E ele tem poder para derrubar qualquer muralha, qualquer barreira e nos dar a vitória em nome de Jesus. Não despreze a oportunidade de oração. Não despreze o privilégio da comunhão com Deus. Não desperdice o tempo que Deus tem dado a mim e a você para ter comunhão com Ele. Vença as barreiras através da comunhão com Cristo. O terceiro desafio é o desejo de viver o extraordinário de Deus. E aí é Pedro quem nos ensina. Jesus vem na direção dos discípulos, Pedro olha Jesus caminhando sobre as águas, fica maravilhado com aquilo, diz: Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero andar também sobre essas águas, eu quero surfar contigo. E aí Jesus então vem. Pedro sai do barco e começa a andar. E vai em direção, e aí, de repente, aquele mar revolto, e Jesus diz para ele: vem. E ele começa a olhar para aquela tempestade, e de repente as coisas mudam. Então, aqui tem 3 lições que Pedro nos mostra. Em primeiro lugar, esse desejo de ser igual a Jesus. Se tu podes, Jesus, em ti eu também posso. Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Não sou eu que estou falando, está escrito na palavra. Então, para as minhas impossibilidades, existe a possibilidade de Deus. No meu entendimento, eu digo: não posso, não consigo. Mas em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Então eu também quero andar contigo, Senhor, sobre as águas. Eu quero estar junto de ti. Eu quero viver essas maravilhas. Muitas vezes nós vivemos uma vida medíocre. Medíocre é mediana, média, igual a todo mundo. E nós não conseguimos. As pessoas olham para a minha vida, para a tua vida, e muitas vezes não veem o tamanho de Deus através do nosso viver. As pessoas conhecem a Deus, em primeiro lugar, não é pela palavra, mas é olhando pelo testemunho. Eu contei lá em Cambará, vou contar aqui um testemunho de um amigo meu que é advogado, e ele o chefe dele estava de aniversário, e ele foi dar de presente para o chefe uma Bíblia. Botou na embalagem, entrou, bateu na sala dele, entrou e deu a Bíblia. Feliz aniversário, tá, toma aqui o presente. O chefe dele abriu o pacote, olhou e viu que era uma Bíblia. Não tirou de dentro da embalagem, botou na gaveta e fechou. E disse: muito obrigado. Era só isso? Aí ele disse: era. Ele saiu chateado. Disse: cara, você vai jogar fora isso. 3 meses depois, o chefe chamou na sala e ele foi e disse: cara, eu estou lendo o Evangelho de João e estou com uma dificuldade. Você pode me ensinar aqui, me explicar alguma coisa? Ele: cara, com prazer, explicou para ele. Ele ia sair da sala e voltou e disse: eu tenho uma coisa para te falar. Pode falar. Quando eu te dei a Bíblia, você só olhou assim dentro, botou na gaveta, eu até achei que você ia jogar fora. E ele disse: sim, eu vi que era uma Bíblia. Eu guardei ela e passei a te observar, para ver se através da tua vida valia a pena eu ler a Bíblia. Será que através da minha vida e da tua vida vale a pena ler a Bíblia? O que as pessoas têm visto de Deus na minha e na tua vida, na nossa vida familiar? Vale a pena vir para a igreja a partir do relacionamento familiar teu, meu? O que eu vou conhecer de Deus através disso? O que as pessoas estão vendo de Deus através da comunhão da igreja? Nós temos que entender que essa é a primeira leitura que as pessoas vão fazer.
Então, muitas vezes a gente fala de amor, mas não consegue amar. A gente fala de perdão, mas não consegue perdoar. A gente fala de adoração, mas está sempre murmurando. A gente fala de vitória, mas está sempre olhando para baixo. Será que nós somos parecidos com Jesus? Segundo, Pedro nos mostra, é a necessária mudança de paradigma. Pedro era um pescador, conhecia muito sobre mar, sobre água. E ele sabia que ninguém pode andar de pé em cima d'água. Você pode boiar em cima d'água ou nadar em cima da superfície d'água. Mas ficar de pé, não. Mas Jesus estava de pé. E agora, essa é a mudança de paradigma. No que eu vou crer? Naquilo que eu entendo e conheço, ou naquilo que eu estou vendo Deus fazer? Nem sempre o que Deus pede para mim e para você fazer cabe na nossa mente. Não coaduna com o nosso conhecimento. Deus está dizendo, você vai andar sobre... Vem, Pedro, anda sobre as águas. Mas eu nunca vi ninguém caminhar sobre as águas. Não dá para caminhar. A física diz que não dá. Mas Jesus disse, vem que dá. E haverá circunstâncias na minha e na tua vida que a gente olha e diz, não vai dar. Mas Jesus diz, vai, vem que dá. E aí você vai ter que decidir o que é mais importante e o que é verdadeiro. Aquilo que você conhece, aquilo que você entende ou a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença nas circunstâncias que nós vamos passar na nossa vida. Essa é a mudança de mente lá de Romanos 12. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Não é mais aquilo que as pessoas dizem, mas é a minha palavra. É pela fé. Em terceiro, que Pedro nos mostra, é a força da circunstância. Pedro estava andando, indo em direção de Jesus, e estava tudo ok. Mas de repente ele começou a olhar para as ondas, para o vento, e afundou. Desde que Pedro saiu do barco, era a mesma onda e o mesmo vento. O que mudou foi que ele tirou os olhos de Jesus. E passou a olhar para o vento e para a tempestade, para a onda. Você vai ter que escolher na vida, eu e você. Ou a gente olha para Jesus, ou a gente olha para a dificuldade, para o problema. Se a gente olhar para o problema, ele vai se tornar um gigante. E Deus vai ser desse tamanho. Mas se a gente olhar para Deus e fixar os olhos nele, Deus vai ser gigante e o problema vai ser desse tamanho. Ele não vai deixar de existir. Estava lá o vento e as ondas, mas não derrubaram Pedro e ele não afundou. Mas quando ele tira os olhos do Senhor, ele passa a ter uma outra visão. E é essa visão do medo, da insegurança, do será que eu vou conseguir? Então, se Deus está nos chamando a olhar para Ele, a ter os olhos fixos nele. E quando Ele chamar, você olha para Ele e diz, eu estou indo em tua direção. Se nós pegarmos uma criança, colocar uma prateleira aqui, uma tábua aqui, e o pai ou a mãe disser, pula, ele vai olhar para ti e vai pular, porque ele confia em ti. Ele não vai ficar olhando para os lados, pensando, será que dá? Se o pai ou a mãe disser, pula, que eu estou aqui para te segurar, ele pula. Mas nós, talvez, não, mas olha a altura. Será que tu vai segurar o meu peso? Mas será? E não fizemos nada, não saímos do lugar. O que tem comandado a tua vida? As notícias que você recebe ou a fé que você tem? Eu quero concluir com a descansar na graça de Deus. Pedro poderia ter andado sobre as águas, mas não deu. Os outros 11 nem saíram do barco. Eu não sei quem é você, se ia tentar ou ia ficar agarradinho lá no barco.
Jesus poderia dizer, ele repreendeu Pedro, homem de pequena fé. Por que duvidou? Mas Jesus podia dizer, tá já, seus medrosos, já que vocês não conseguem andar comigo em cima d'água, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho gente para curar, para alimentar, eu vou lá e vocês vão remando, eu encontro vocês lá. Não, mas a graça de Deus fez com que Jesus entrasse no barco. Vocês só conseguem remando? Então tá, vou remando com vocês. Vamos remandinho, devagarinho. Vai demorar bastante. Mas eu estou aqui com vocês. Mas quem sabe um dia vocês saem do barco e andam comigo. Isso vai agradar a Deus, Ele espera isso de nós. No seu tempo, Ele vai fazer uma obra que vai engrandecer o nome dEle. Jesus estava vivendo os discípulos estavam vivendo com Jesus esse momento. E então, Jesus entra no barco e diz, vamos lá. Essa é a graça de Deus. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas desculpas de não orar, as desculpas das tempestades, que é muito difícil, Jesus disse, eu estou com vocês, jamais te abandonarei. Não vou deixar você sozinho aqui. E é interessante que os discípulos só se acalmaram quando Jesus repreendeu os ventos e a tempestade e ficou uma bonança, calminho. Os discípulos não ficaram tranquilos porque Jesus estava com eles. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Nós sabemos que Ele está conosco até o final dos tempos. Mas muitas vezes isso não aquieta o nosso coração diante da dificuldade. Só aquieta o nosso coração quando Ele dissipa a dificuldade. E isso não é fé. A Bíblia diz que nós tivemos uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanha. Jesus disse para Pedro, a tua fé é pequena demais, ou seja, é menor do que um grão de mostarda, que é a menor semente que existe. Você não consegue nem mover as ondas, quanto mais uma montanha. Mas a graça de Deus nos convida a descansar. Eu vou estar contigo. Eu vou te fortalecer. Você não consegue, mas em mim você vai ser possível vencer. E eu vou terminar com o meu testemunho. Eu me converti, eu tinha 27 para 28 anos. E todo esse tempo, na minha adolescência e juventude, eu estive envolvido com drogadição, com tráfico, marginalidade. E chegou um momento na minha vida que, apesar do poder que isso dava, de ter a droga, de ter a circunstância, aquilo favorável naquele momento, aquilo tudo eu olhava e dizia, puxa, era deprimente ver aquilo e me ver. Mas eu não tinha mais forças para sair daquela circunstância. Eu não tinha mais força para mudar a minha vida, para fazer algo diferente. E aí eu procurei uma casa de recuperação, centro de tratamento para dependente químico. Cheguei lá, não sabia que era evangélicos, era culto de manhã, de noite, oração. O diretor disse, olha, você pode ficar, o tratamento é 9 meses, você pode ficar aqui, há uma grande chance de você parar de usar, mas mais importante do que isso é ter a vida eterna, você entregar a tua vida para Jesus. Eu disse, mas isso é bobagem. Quem entregar a vida para Jesus? Só vim aqui para melhorar um pouco e continuar a minha vida. E eles falando, culto de manhã e de noite, palavra. Eu peguei, foi demais para mim, eu fui embora. 2 meses eu fui embora. Voltei a usar droga, cada vez mais profundo, marginal. Aí, depois fiz uma festa de 1 semana, sem dormir, sem parar. Eu já andava armado naquela época. E depois desses dias, voltei para casa. E vi aquela circunstância
aquela situação deprimente na minha vida, e eu não tinha mais força, eu queria sair, eu disse, eu não aguento mais a minha vida. Cheguei na minha casa, entrei no meu quarto, fechei a porta, e fui falar com esse Deus que falaram que era poderoso para mudar a minha vida. E eu cheguei lá, no meu quarto, e eu disse, olha, Deus, eu não te conheço, não sei nem orar, mas eu não aguento mais a minha vida. E lá naquele centro de recuperação que eu fui, disseram que tu é poderoso para mudar vidas. Então, Deus, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o meu revólver. No mundo da marginalidade se chama roleta russa. Você tira as balas do revólver, coloca uma bala no tambor, gira ele, trava sem saber aonde a bala está. Ali cabem 5 balas. Eu disse, eu vou encostar o revólver na minha cabeça e vou puxar 3 vezes o gatilho. Deus, se tu é um Deus que me falaram lá de poder, que pode mudar a minha vida, não deixa a bala estourar a minha cabeça. E eu entrego a minha vida para ti. E nunca mais eu vou viver essa vida. Mas se tu é apenas uma historinha que vive enganando as pessoas, essa coisa que está escrita, mas não acontece, então deixa a minha cabeça estourar, porque eu não aguento mais. Encostei o revólver na minha cabeça e puxei 3 vezes o gatilho. E ele disse, eu sou um Deus da vida. Eu sou o Deus de poder. Ele trancou aquela bala, ela não estourou a minha cabeça. Eu larguei as drogas, larguei a arma, peguei uma mochila, botei nas costas, voltei para aquele lugar e disse, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu pertenço a Ele. Ele me salvou, Ele não permitiu que eu morresse. E agora eu quero que Ele complete a obra neste lugar. Fiquei naquela casa, era 9 meses de tratamento. Fiquei 1 ano e 2 meses. Entreguei minha vida para Jesus lá. Ele me chamou lá para o ministério. Desde lá tenho servido ao Senhor. Desde lá tenho uma vida transformada, mudada. Vi o milagre de Deus na minha vida. Conheci esse Deus poderoso, milagroso. Esse mesmo Deus que está presente aqui nesse lugar. E eu quero te convidar. Talvez você tenha um milagre também que precise na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem sabe você está atravessando nesse momento uma adversidade, uma tempestade. Quem sabe as ondas se levantaram, o vento está forte, você está quase afundando. Está pedindo para Jesus, segura a minha mão, porque eu estou afundando. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas quem sabe você tem uma luta. Quem sabe você tem que clamar a Jesus, me ajuda para que eu ore mais, Jesus. Eu quero viver mais tempo contigo, na tua presença. Mas tem tanta coisa que me atrapalha, e eu não consigo organizar a minha vida. E me ajuda a remir o tempo que é teu. Quem sabe você tem que dizer, Jesus, me ajuda a vencer essas tempestades. Quem sabe você quer ser mais parecido com Jesus e viver o extraordinário de Deus. E dizer, Senhor, me ajuda, eu quero andar sobre as águas. Eu quero vencer as tempestades. Eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Mata mais o meu eu e que Cristo viva mais em mim. Eu não sei qual é a tua batalha, qual é a luta. Quem sabe você entrou aqui e nem conhece Jesus, assim como um dia eu também não conheci. Mas quero dizer que Ele te ama, Ele quer estar contigo por hoje e por toda a eternidade. E quem sabe esse é um dia, uma noite de entregar o teu coração e a tua vida. Mas também Jesus te convida a entregar a tua luta, para que Ele te traga a vitória, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Esse é um tempo de ministração. Deus quer falar ao teu coração. E toda vez que Deus nos fala, Ele exige uma resposta. A resposta com a vida. Então faça desse cântico a tua oração. E depois ao final, dê uma resposta ao Senhor. Uma resposta que vai agradar a Ele. A resposta que Ele está esperando de você há muito tempo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te
te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Esse é o Deus de milagre, Deus de promessa. E esse Deus de milagre quer fazer um milagre na tua vida, assim que também como fez na minha. O maior milagre é nós estarmos aqui, ser resgatados, salvos. Não somos merecedores de nada, mas Deus quer fazer algo mais. Deus quer cuidar de ti, e Ele quer um passo de fé, uma entrega, uma resposta com a vida. Eu não sei qual é a tua batalha, mas Deus está te convidando a sair do seu lugar, se junta a mim e entregar para Ele a luta, para que não seja mais minha, não é a minha força, não é mais a minha capacidade, não é a minha estratégia, é a do Senhor. Você tem algo para entregar ao Senhor? Uma dificuldade na família? Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Quem sabe você tem que, Senhor, me ajuda, eu quero orar mais, eu quero estar na tua presença, mas sempre que eu tenho um propósito, parece que umas coisas me atrapalham, Senhor. Deus, me ajuda. Eu quero me alegrar mais na comunhão contigo, Senhor. Eu quero vencer as tempestades, eu quero mais ousadia no Espírito, eu quero mais poder e autoridade para enfrentar os inimigos, as tempestades que se levantam. Não é eu, Senhor, mas é em Ti, em Ti. Eu quero estar em Ti, em Cristo. Pai, eu quero ser mais parecido com Jesus. Lapida a minha vida. Talvez tenha algumas coisas que precisam ser tiradas, para que Tu possa colocar outras. Eu estou carregando um peso tão pesado, Pai. Toma esse fardo. Esse fardo pesado, me dá o Teu que é leve, que é suave. Pai, vem ao meu encontro, me abraça, me envolve. Eu estou tão fraco, eu preciso que Tu segure a minha mão. Toma minha vida, Pai, em Teus braços. Me conduz para um caminho de crescimento, de prosperidade, de felicidade, segundo o Teu padrão. Eu quero que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua bondade. Que as pessoas possam se aproximar de Ti através do meu viver, da minha família, dos meus relacionamentos. Me ajuda, Pai.
Eu sou tão fraco, tão limitado. Eu preciso de Ti, Pai. Nós vamos orar agora. Eu queria que você que está aí no banco viesse ministrar essas vidas, tocar nessas vidas que estão aqui, clamando ao Senhor. Sai do seu lugar, impõe as mãos sobre elas, ora com elas, diz para Deus: você não conhece a batalha, mas ajuda ela em oração. Tem mais pessoas aqui precisando. Sai do seu lugar, vem aqui, homem com homem, mulher com mulher, toca nessas pessoas, diz: eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui contigo. Pai santo e amado, em nome de Jesus, nós estamos à tua presença, nos humilhamos diante de Ti e declaramos nossa total dependência da Tua graça, do Teu mover. Ó Pai, nós não somos nada, nada, nada sem Ti. Nós não podemos nada, Pai. Quantas vezes nós já fraquejamos, quantas vezes nós nos machucamos, quantas vezes nós caímos, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Restaura a nossa vida, Pai. Vem, Espírito Santo, traz uma unção sobre a Tua igreja. Uma igreja, Senhor, que vai ser avivada a cada dia no poder e na graça do Senhor Jesus. Pai, Tu conheces as nossas limitações. Enxuga as lágrimas, Senhor, nesse momento, e coloca a paz no nosso coração, a alegria nos lábios, um louvor por saber que Tu estás presente conosco, não vai nos abandonar. O barco jamais estará vazio sem a Tua presença. Tu estás conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, que se renova a cada dia. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua promessa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Senhor, coloque em nosso coração essa alegria de estar na Tua presença. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, mais de Ti na nossa casa, na nossa vida. Estabelece a Tua moradia em nós, Pai, em nome de Jesus. Limpa essa casa, santifica-nos na Tua palavra. Nós somos Teus, pertencemos a Ti e queremos viver em vitória, porque a Tua palavra diz que em Ti e somente em Ti nós somos mais do que vencedores, e nós queremos desfrutar desse banquete que Tu tem para nós. Chega de migalhas, Senhor, chega de pouquinho. Nós queremos o banquete todo que Tu já preparou lá na cruz, em Cristo Jesus, para nós. Nós queremos nos apropriar dessa verdade, da Tua vida em nós. Obrigado, Pai, por tamanha misericórdia, por tamanha graça. Obrigado porque nós podemos nos lançar em Teus braços e saber que somos acolhidos. Perdoa os nossos pecados, a nossa incredulidade, às vezes que duvidamos, mas será que vai ser possível? Porque em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Dá uma palavra de bênção para a pessoa que está do teu lado. Nos bancos também. O Senhor é contigo. Você não está sozinho. Ele é contigo, em nome de Jesus.